Na área de meio ambiente e sustentabilidade, cada vez mais alguns termos específicos da área têm feito parte do nosso dia a dia, no cotidiano, até no nosso vocabulário. Mas você sabe exatamente o que eles significam? Bom, para isso hoje eu venho aqui explicar para vocês um pouquinho mais sobre 4 desses termos: pegada de carbono, biodegradáveis, reutilizáveis e recicláveis. Vamos começar com a pegada de carbono, e essa é uma metodologia específica para o cálculo da emissão de gases do efeito estufa emitidos dentro de um ciclo de vida de um produto, processo ou serviço. O que isso significa? Os gases do efeito estufa são vários gases, os mais comuns são CO2 e metano, que são emitidos em algumas atividades humanas, por exemplo, no desmatamento, no transporte, no plantio de alimentos, geração de energia, entre vários outros. No nosso dia a dia mesmo, nós continuamente emitimos esses gases. Alguns são evitáveis, podem ser substituídos por outras atividades, né? Como por exemplo ir de carro, pode ser trocado por ir a pé, de bicicleta. Sim, mas existem alguns que não tem como, que são inevitáveis. E para isso que surgiu essa metodologia, para fazer esse cálculo e saber exatamente quanto de gases foi emitido. E a partir desse número, saber também quais estratégias podem ser utilizadas para a neutralização do carbono. O segundo termo de hoje são os biodegradáveis. Esses são materiais que são, por meio de processos biológicos, físicos e químicos, eles se degradam no meio ambiente. E esses materiais, para eles serem considerados biodegradáveis, eles precisam cumprir normas e leis internacionais para que se comprove isso. Então, quando falamos de materiais biodegradáveis, falamos de materiais que se decompõem num tempo curto. Então, geralmente são semanas ou meses para que eles sumam do meio ambiente, que eles se degradem. Alguns não ocorrem isso de forma melhor possível, continuam deixando resíduos, se transformam em microplásticos, por exemplo, por isso que é preciso ter muito cuidado quando falamos sobre isso. Mas em geral, eu vou pegar o exemplo de um papel. Papel é um produto biodegradável. Se você colocar ele num vaso, por exemplo, da sua casa, picotar bem picotadinho e deixar ele plantado ali, depois se você for analisar depois de umas semanas ou meses, ele vai ter sumido daquele ambiente. Então essa é a ideia dos materiais biodegradáveis. E aí entra, por exemplo, também os materiais oxibiodegradáveis, que geralmente são plásticos com aditivos na sua composição para acelerar ou iniciar esse processo de biodegradação. Lembrando que os biodegradáveis, esse processo de biodegradação é feito por micro-organismos, por isso que esse nome bio antes. O outro termo que nós vamos falar hoje são os recicláveis e os reutilizáveis, os dois dentro de uma grande categoria de produtos, de elementos destinados para resíduos. Então, quando falamos de reutilizáveis ou recicláveis, estamos falando dos resíduos que podemos nós produzir em casa, ou de uma indústria, ou de um grande gerador. São esses resíduos. Bom, nós devemos olhar para esses resíduos com um olhar diferenciado, não com um olhar de descarte, mas de encaminhamento. Portanto, quando temos um resíduo dentro da nossa casa, nós devemos encaminhar para uma cooperativa, encaminhar para o aterro sanitário, ou encaminhar para uma compostagem e não simplesmente jogar fora, como muitas vezes nós falamos isso, né? Quando pensamos nesse processo de encaminhamento de um material, nós devemos lembrar que, por exemplo, os materiais recicláveis, que são papel, plástico, vidro, metal, alumínio, eles podem e devem ser incorporados numa cadeia produtiva novamente. Isso vai acontecer com o encaminhamento da sua casa para uma cooperativa, que a cooperativa vai separar corretamente cada um dos materiais e vender esses materiais para outras indústrias para utilizar como matéria-prima de um novo processo produtivo. E dentro dessa categoria de resíduos temos os reutilizáveis, que são esses materiais que podem servir para outra função. Não estamos falando de transformar a matéria-prima desse material, mas sim utilizar o material pronto para uma outra função. Por isso que é reutilizar. Utilizar novamente em algum outro cômodo da casa, por exemplo, o que antes poderia ou iria para um aterro.